Glória a Deus. Lá no seu capítulo 3, nós estaremos lendo de 1 até o versículo 5. A epígrafe diz assim: Jonas prega em Nínive. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Ih, foi muito fraco essa palavra poderosa aqui. Jonas 3. Vamos lá? E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Essa era a extensão dessa cidade. E começou Jonas a entrar pela cidade pelo caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O 5 diz: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Pode se sentar. Aleluia. A gente não está falando nada mais, nada menos de que um dos piores povos que havia naquela ocasião, naquele tempo. Nínive é a capital do Império Assírio, aleluia, que hoje é a Espanha. Naquela época, eles matavam as pessoas que faziam qualquer coisa que desagradasse ou que estivesse servindo ao Deus vivo. Eles pegavam a pessoa, encravavam uma espada, pegavam a pessoa e encaixavam aquela pessoa ali. Ela morria assim, de cima para baixo, ou seja, a espada entrava por dentro da pessoa. E Jonas olha para aquele povo. O primeiro momento de Jonas, ele não estava preocupado em obedecer ou desobedecer. O primeiro momento dele foi: eu não vou lá, eles são tão ruins, eles não merecem serem salvos. E a palavra que Deus quer pregar num lugar onde as pessoas não merecem ser salvas é que Deus ainda pode mudar o quadro, ainda pode mudar a história. E ali Jonas, todos sabem dessa história, a primeira coisa que ele faz é pegar um barco. Não vou para Nínive não, eu vou para Tarsis correndo. Quantos de nós, nos momentos de dores, nos momentos que Deus está nos chamando, a gente faz isso mesmo, a gente se esconde. Imagina a missionária Fernanda com seu esposo, com sua família lá em Bangu, né? E Deus falando: agora vocês vão lá para Nínive e façam a minha obra pelo tempo determinado. Se ela diz que não vai, a quantidade de coisas que Deus já tem feito na vida deles, deu até um culto de ação de graça nesse lugar. Aleluia. Se eu, missionária Daiane, quando Deus falou vai para aquele lugar, não fosse, talvez não estaria nem viva. Porque quando a gente decide desobedecer uma ordem do Deus eterno, como o nosso presbítero leu lá em Salmos, né? É o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos. E ali, diante dessa circunstância, a gente vai olhar para Jonas e vai falar: poxa, mas que egoísmo, né? Porque estamos diante de um Deus que ele tem amor até pelos que não merecem. E às vezes a gente quer julgar, né? Não, esse daqui não merece estar na igreja, ou não merece nem entrar pela porta. Nós não somos esses que fazem isso. Quem vai separar o joio do trigo é Deus. A nossa missão é como Jonas, é pregar. Eu não sei como é que você vai acordar na tua segunda-feira de amanhã. Eu não sei se tu vai usar o teu status para fazer igual a irmã Maria. De lá de onde ela estava, o presbítero Leandro leu um texto. Quase semanas atrás ele contou isso aqui na escola dominical e tocou o coração dele. Ele precisava daquela palavra. E aonde que ele leu? No status. O nosso Deus é de tecnologia, ele se avança. Ele vai junto com o que está acontecendo, porque ele quem criou tudo, é tudo dele. Ninguém inventou nada, já é dele. Ele só está querendo que mais pessoas sejam alcançadas. Então usa mesmo a tua rede social para falar de Jesus. Acorda de manhã, faz uma selfie e fala: hoje eu acordei como Jonas, decidido a não falar, mas Deus disse: fala que eu sou contigo. Ele poderia desistir mesmo, né? Então, já que eu tenho que ir, eu vou me matar. E ali a Bíblia
diz que o suicídio não tem perdão, vocês sabem disso, né? Direto condenação. Mas ele decide fazer algo que é estratégico. Gente, eu acho impressionante. Eu estou contra o Senhor que me deu a ordem. Eu entro dentro de um mar que Deus é o dono dele. E eu acho que eu vou conseguir me esconder. E o mar representa o mundo. Então, já que eu não estou na presença de Deus, eu vou me esconder lá no marzão, lá no mundo. Aí lá começa a soprar o vento, aí vem a doença, a família começa a ser atacada, a vida começa a ser transformada em coisas que eram boas em mais difíceis. Jonas está escondidinho lá, ninguém vai me achar, ninguém vai me ver. E isso cabe exatamente na nossa vida hoje. Que a gente se esconde, não, eu não vou pregar, eu não vou cantar, eu não quero. Mas foi Deus que te escolheu. Você já, antes de nascer, você já enfrentou um batalhão. Não era para você estar aqui, mas Deus tinha um propósito. Você nasceu por um propósito. Deus só tem algo contigo. Você é especial. Vira para esse irmão e fala assim: tu é especial. Tu tem uma coroa te esperando. Esse propósito que Ele te escolheu é só contigo. Não tem mais ninguém, não. Ah, vai nascer outro alguém, não. É contigo. Porque senão Ele não teria deixado você vir ao mundo. Ali você já enfrentou tanta coisa para chegar. Você chegou já nesse mundo chorando porque eu não queria vir para cá. Estava tão bom lá. Então você já começa uma vida com Deus tendo problemas de desinteresse em obedecer. E isso faz doer. Às vezes é tudo mais fácil. Era só ele ir lá pregar. Olha o que aconteceu no final, né? A gente já sabe o final desse trecho. Mas ele decide entrar no barco. E aí começa a soprar o vento. E aquele pessoal lá, os tripulantes, todo mundo desesperado. E joga tudo no mar. Tem alguma coisa errada, porque não dá para se esconder desse Deus. Se você ir até as profundezas do mar, lá Ele vai te ver. Se você subir ao mais alto do cume monte, lá também Ele está. Os olhos dele é como chama de fogo, não adianta. E aí, tem alguma coisa, eles começam a cavar, não. Tem alguém que está no arraial errado. Tem alguém que está fazendo aquilo que Deus não está gostando. E aí eles acham Jonas escondidinho lá no fundo do porão. Só que, irmãos, esse Deus é o Deus dos exércitos. O presbítero leu aqui. Ele poupou a vida de Jonas. Jonas é lançado ao mar, entra dentro do ventre do peixe. E eu queria que tu lesse comigo. Abre aí o 2, olha que tremendo. Era muito mais fácil obedecer, não era? Mas ele decide pagar o preço. Se Deus está mandando, faça. Ele vai ser contigo. E aí Jonas dentro do ventre, não poderia ter sido antes. Ele vai e faz a oração mais linda que a gente vai ver no Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque ele já praticamente estava morto, mas tinha fé. Oração é orar e agir. Se eu oro e não creio, já posso esquecer a minha oração. Oro crendo. E aí o 2 diz assim, no versículo 1: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. E olha o que ele vai dizer no versículo 2. Deus gosta disso. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. Se você olhar aí no decorrer da vida, ninguém vai poupar a tua vida. Ninguém está importando com você. Até dentro da tua casa você vai ter os seus piores inimigos, diz a Bíblia. Só que Deus não. Ele estava diante da sepultura. A desobediência foi tão grande que ele chegou à beira da morte. Deus poderia falar assim: então tá bom, Jonas, tu não quer me obedecer, né? Tu não quer cumprir a missão? Certo, eu vou levantar outra. Tudo bem, acabou para você aqui. Mas esse Deus é um Deus tão bondoso que ele fala: não, então eu vou dar mais uma chance. Aí aquele peixe, eu imagino, né? Vai, Deus manda ele vomitar Jonas aonde, irmãos? Eu queria que você dissesse isso bem alto, porque esse Deus é
Deus manda Jonas ir e aonde é o peixe que vai vomitá-lo. 1, 2, 3. Muito bem. Aula nota 10 de hoje. Ou seja, ele teve que obedecer ou não teve? Irmãos, eu até mandei, acho que está ali, né? Eu tinha 7 anos de idade, quando Deus falou para mim assim, olha, eu vou te levar em vários lugares. E aí foi passando o tempo, e eu falei assim, Senhor, eu não gosto disso. Eu era a pessoa mais tímida do mundo. Eu contei isso no grupo das mulheres, que até para cantar, os irmãos que tocavam o violão, quando eu ia cantar, o irmão fazia claramente assim, para ela eu não toco, de tão desentoada que eu era. Eu não conseguia falar, mas Deus estava dando uma ordem. E eu falando para Deus, não, eu não, coloca outro, assim, eu me escondia no final das igrejas. Minha mãe me criou no caminho do Senhor, na igreja Boa Esperança, Assembleia de Deus, Boa Esperança, Ministério, né? Boa Esperança. E eu me escondia, aquele irmão pegava a guitarra, eu lembro do nome dele, não é bom falar não para ele não ficar triste se de repente ele ver. E ele colocava a guitarra ali, não, para ela eu não toco. E eu cantava tudo desentoado. E as pessoas ali, né, que tinham amor, porque eu era jovem, não, vamos ter um amor por ela, vamos dar mais uma chance. E ali cantavam junto comigo, me ajudavam, eles cantavam mais do que eu. E eu acho que até os meus pais tinham vergonha, porque quando eu falava assim, mãe, fui convidada para pregar, eles eram os últimos a chegarem na igreja. Eu falava assim, minha mãe deve pensar, como é que essa menina vai pregar? Ela é toda tímida. E Deus preparou tudo, me colocou para estudar no colégio de professores, lá ele foi me preparando para conseguir falar para o público, me desinibir. E um belo dia, esse aí é o meu canal no YouTube, 2,38 mil inscritos. Glória a Deus, aleluia. É a oportunidade que Deus me deu de falar do amor dele. Eu não sei qual é a sua, cada um fica na sua vocação, porque eu não queria essa. Ele me escolheu, como falei para vocês, não tinha condições de eu falar, mas ele te garante quando ele te escolhe. Como Jonas está com medo de morrer. Jonas tinha que enfrentar um exército assírio. Ele sabia que era certo, porque a palavra de pregação era dura. Ele tinha que dizer que em 40 dias aquela cidade iria se dissipar e que todos iriam morrer. E que se eles não mudassem, as coisas não iriam mudar. E aí o primeiro a ser convertido pela pregação de Jonas é o rei. De repente a tua pregação, a tua palavra vai mudar a vida de alguém. Não adianta chegar naquele grande dia, vai ter um livro, será aberto de cada um de nós. Olha, naquele dia, o irmãozinho Nicolas estava de olhinho fechado lá na igreja, orando. E Deus vai se lembrar, porque Deus não esquece cada coisa que você faz. E aí Jonas prega, compreensão, e Deus abençoa aquela cidade e faz o que ele apraz, né? E é disso que eu quero falar hoje. E aqui eu encaixo a mensagem de hoje. O poder da obediência. Quando você consegue olhar a circunstância que tu está vivendo e dizer, não, eu preciso mudar. Eu vim até aqui desse jeito, mas se eu continuar assim, as pessoas irão perecer. Talvez você olhe na sua casa, os problemas estão lá, as circunstâncias estão lá. E você olha para um lado e para o outro e você diz, por que não muda? Por que eu estou fazendo há 10 anos, há 15 anos e não está mudando? Será que você tem feito o que Deus realmente está mandando? Muitas das vezes a gente tem uma dura cerviz e diz, não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer, eu não vou obedecer. Se eu tivesse feito isso, quando eu comecei esse canal, os meus pais sempre falavam assim, Daiane, para que isso? Ali onde está escrito ao vivo, você só ganha depois que você tem 1000 inscritos. E aí, Deus nos próximos dias preparou um cenário, né? E eu vou contar aqui no dia 28, todos vocês estão convidados. Não vou poder contar hoje, senão não chegar no dia, não tem mais o que falar. Brincadeira, é muita bênção, não tem muita coisa para contar. Mas Deus preparou uma forma, porque hoje está muito difícil do Evangelho chegar. Como vocês falaram, só que nós temos que ter estratégia. Assim como o mundo tem, nós também temos que ter. Está difícil? As igrejas estão vazias? Então como a gente vai falar? Porque
Porque a Bíblia diz que Jesus só volta quando o Evangelho é pregado a todo o reino. Já pensou se eu me fechar dentro da minha casa a partir de hoje e falar, já que Jesus vai voltar mesmo, já que ninguém mais vai se converter, que vai cada dia ficar mais difícil, eu vou parar de pregar, não vou fazer mais nada, as igrejas já estão vazias mesmo, aí Jesus não volta. Porque existe essa palavra que só vai voltar quando o Evangelho for pregado em todo o reino. Aleluia. Porque Deus, Ele não é um Deus injusto, como Ele fez com essa cidade. Eles poderiam não ter se convertido com a pregação de Jonas, e o que teria acontecido? Todos teriam morrido. A gente tem isso daí na Bíblia inteira. Quando Deus falava que ia matar, não tinha jeito. Mas eles se arrependeram. Então, se a tua pregação, alguém se arrepender, salva-se uma alma. Mas se a tua pregação, ninguém se arrepender, seja no status, seja no Face, seja onde for, e ninguém se arrepender, a pedra está na tua coroa. Você fez a tua parte. Aleluia. Você conquistou, porque você exerceu o teu chamado, o teu ministério. Nós não temos o poder de juiz. Eu não posso olhar para alguém que chega lá no curso e falar para esse aqui, ó, esse aqui eu não vou convidar para ir na casa de Deus, porque, pô, do jeito que ele está aqui, está falando mal de todo mundo, então ele não merece Deus. Vou colocar aqui desse lado, aí chega lá um outro, eu vou dizer, não, esse daqui merece Deus. Eu não tenho esse poder. Aleluia. O meu trabalho é falar, é dizer, olha, Jesus ainda salva, Jesus ainda cura e Jesus ainda liberta. Então a pregação de hoje é para dizer que você é missionário. Você com 12 anos já sabe mexer no status. Você é missionário. Bom dia, vamos ler um versículo. Começa a ler o versículo. E hoje é quinta-feira. Lá na DML, no Lagoinha, terá um culto abençoado. Você já fez a tua parte. A gente coloca Deus como um Deus duro, a obra de Deus como se ela fosse pesada, como se ela fosse difícil, quando o próprio Deus vai nos dando as estratégias. Por quê? Quem perde somos nós. Se eu não pregar, vou chegar lá no céu com aquela minha coroinha, vou olhar para o meu irmão, ele cheio de pedra na coroa, os anjos recebendo, porque vai ser lindo, gente. Às vezes eu leio o Apocalipse e eu fico impressionado, porque a gente não tem dimensão. Em Coríntios diz isso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. A gente não viu isso, a gente não sabe como é lá, mas é lindo. O mar é de cristal, lá não vai ter mar. As ruas são de ouro, a gente está diante de um Deus tão grande que Ele pega o que a gente dá mais valor aqui e joga no chão para a gente pisar. Pode pisar aí, ó, vai pisando, meu servo, porque aqui não vale de nada. O que vale foi o que você fez. Porque a gente pode querer juntar tesouros aqui, mas quando eu ganho almas, quando eu faço a obra, eu estou juntando o quê? Tesouro no céu. E é esse tesouro que te faz o quê? Garantir certeza de vida eterna. Deus mandou, eu cumpri, fiz a minha parte. O que eu vou receber? Vinde bendito do meu Pai, entrai para as moradas eternas, aonde o próprio Jesus vai te servir. Então aquilo que você fez tem recompensa. Às vezes você pensa, poxa, estou indo lá para a igreja para tocar. Imagina esses irmãos, todo domingo, eles poderiam estar em qualquer lugar, mas aí Deus traz eles com as suas famílias, suas esposas, seus filhos, e eles decidem aqui vir entoar o louvor a Deus. Eu imagino, conjecturando, que um anjo fica ali, ó. Deixa eu anotar a presença do irmão Anderson, o cuidado que ele tem com esse instrumento. Deixa eu anotar a presença do outro irmão, o esforço que ele fez para estar ali. Já ganhou a recompensa dele. E ninguém precisou falar nada para eles, porque o que eles estão garantindo aqui hoje é uma coroa incorruptível. Que ainda que eles trabalhassem uma vida inteira na melhor empresa, ou fossem funcionários públicos, não garantiria a vida eterna. A saúde da casa deles, da família deles, seja com o pastor João, com a missionária Sueli, que se dedicam à obra do Senhor. Hoje mesmo, no domingo, na escola dominical, eu estava falando, Senhor, como é bonito ver eles dois, né, num lugar como esse, escondido, há anos exercendo esse ministério. Não é trazendo aqui para ele constrangimento ou para ela, mas é dizendo que é difícil. Eles poderiam estar em qualquer lugar, mas eles viam o chamado como Jonas. Eu vou pregar mesmo que tenha gente querendo me matar. Eu vou pregar mesmo que venham me ferir. Eu vou estar lá com comprometimento, com compromisso.
isso. Porque a irmã Fernanda vem de Bangu com a sua família. Porque a irmã Tayane vem com o seu esposo para estar lá. Porque tem a alma de Maria, de João, de Vânia, de Daiane, de Letícia, de Nicolas, que precisam ser salvos. E eles cumprem a missão. Mas dói. Não é fácil. Vocês viram o que o Jonas passou. Obedecer a Deus vai doer, mas vai valer a pena. Pior será no mundo sem Deus e sem coroa e sem vida eterna. Morreu no mundo, morte eterna. Morreu com Cristo, vida eterna. Se Jesus ressuscitou, foi para isso que Jesus veio, a não ser para te mostrar que servir a Ele, se eu ressuscitei, vocês também vão ressuscitar. Ele diz que nós não somos diferentes, eles não fazem distinção de pessoas, não é o dinheiro no nosso bolso, não é a quantidade de fazendas que a gente possa ter, ou situações que vai nos garantir a vida eterna. Como o pastor hoje mesmo falou, Deus pega aquele pequenininho, faz com que ele chegue aqui e seja grande na sua presença. Foi assim comigo, ainda sou pequena ainda tenho 1,55 m, só Jesus, tem que colocar um sapatinho para poder vocês conseguirem me enxergar aqui na frente. Mas irmãos, se fosse olhar para mim lá no passado, iria falar, não tem condições, que Deus doido. A pessoa que não tem jeito para falar, eu imagino, se esse irmão estivesse aqui hoje, ele ia querer tocar para mim. Mas não veio de mim, não veio de Deus. E ali no meio do caminho, se eu tivesse desistido, eu não teria encontrado uma irmã chamada Valquíria, e ela teve todo o cuidado comigo, era como se eu fosse uma ovelhinha. Ela, não é assim, parava e voltava e falava de novo. E esse é o teu cuidado. Chegou alguém ali novo na porta? Opa, deixa eu correr que eu quero achar minha coroa. Vai lá, abraça, fala, Jesus é contigo, obrigado por você ter vindo aqui. Essa igreja é escondidinha assim, mas Jesus está aqui, Jesus faz milagres, Jesus mudou minha história, volta para o teu lugar. Já ganhou uma pedrinha da coroa. Seja receptivo, amoroso. Ter gratidão, ser como Jonas, lembrar que no momento mais difícil era só Deus. Deus poderia dizer, hoje eu não quero te abençoar. Você não quis fazer a minha vontade, eu não vou te abençoar. Fica por aí mesmo que eu vou levantar lá no quilômetro 37 o presbítero Bruno para pegar. Deixa que ele vai, ele não vai ter medo. Vou levantar a missionária Tayane, vou levantar a irmã Sara, vou levantar a irmã Vânia, vou levantar cada um lá. Mas ainda era a hora de Jonas, ainda é a tua hora. Ainda é a tua hora, aproveita. Como foi falado aqui hoje, você vai receber por fazer. Deus é o melhor patrão, o melhor patrão. Eu vim pra cá, já era professora, trabalhava, mas Deus falou assim, calma aí que não é só isso não. Aí fui eu, estava vindo do trabalho no ônibus, e Deus falou para mim, você vai fazer um projeto, você vai desenhar esse projeto, você vai num determinado lugar assim, e Deus falando comigo, eu falei, gente, eu tô ficando doida, que é estranho você ouvir Deus falar. E aí eu falei, Deus me livre, o pastor nem me conhece, como é que eu vou chegar lá naquele lugar e vou fazer isso? Aí cheguei lá, apresentei o projeto, e eles falaram assim, pode começar a fazer aqui. Mas no meio do percurso, aí é essa hora que a gente fala para Deus, olha Deus, sou o Senhor mesmo, eu já estou acostumada com esse Deus. E aí o irmão pega e fala, não vou conseguir cumprir o que a gente combinou. E ali era a hora de eu pecar bastante, de eu perder minha bênção. E eu fiquei caladinha, eu falei, tu sabe de tudo. Ele falou, irmão, eu vou precisar continuar no prédio, não vou conseguir cumprir o nosso combinado, e não vai precisar procurar um outro lugar. Irmãos, eu confesso que meu coração não passava nada. E aí, falei, Deus do céu, o que eu faço com várias turmas para poder dar aula? E Deus falou para mim, você vai lá num lugar assim, você vai fazer isso. Eu fui lá e hoje nós estamos aí fazendo a obra de Deus. Irmãos, é muito mais do que financeiro, é almas. Cada pessoa que entra ali, eu fico feliz. E eu vou falar com mais calma mais à frente. Mas por que eu estou falando isso? É porque Deus paga o que você faz. Eu vim para um lugar longe, não sabia que Deus ia me trazer isso nas minhas mãos, muito menos tinha sonhado com isso. Eu tinha um sonho, Deus tinha um maior do que o meu, e Ele falou, eu vou te abençoar. Por quê? Porque obedecer é melhor do que sacrificar.
Obedecer te coloca na fila da promessa. Obedecer te coloca para ser abençoado, para ser alcançado. E eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Aleluia. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você pedisse para Deus para que Ele te desse discernimento de espírito. Quais são as lições que você já tem para fazer amanhã, na segunda-feira? Qual é a pessoa que você tem que procurar para você poder ganhar essa pedra na sua coroa? Porque não te adianta nada você sair da sua casa, vir para um culto como esse e não cumprir a missão. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença nos colocamos neste momento. Senhor, não sei como Teus filhos entraram neste lugar, mas hoje o Senhor queria falar de missão, de obediência e de oração. Estamos cumprindo a primeira ordem, estamos orando como Jonas, te pedindo para que o Senhor nos mostre a direção, para que amanhã, segunda-feira, se levante missionários neste lugar. Pai, se cada um aqui, Senhor, alcançar uma alma, nós já temos praticamente 35 almas alcançadas, se cada um alcançar uma alma amanhã. Senhor, mas Teus filhos precisam de coragem, porque houve esse tempo na minha vida em que eu estava entre dizer que para mim não dava, que aquilo ali não era para mim, e te obedecer. Entre o medo de fazer e me frustrar e a vontade de te obedecer e saber que eu iria morar no céu, mesmo que eu fosse sofrer, mesmo que fosse doer, mesmo que fosse difícil, ainda que eu alcançasse uma alma, já estava bom para mim. E o Senhor foi fazendo muito mais, sem eu ter condições de fazer. Como o Senhor fez na minha vida, que sou a menor que está aqui nessa noite, faça na vida dos meus irmãos. Porque quando nós entrarmos na glória juntos, num coral celestial, todos nós iremos receber galardões pelaquilo que nós obedecemos. Quando o Senhor fala de intimidade, o Senhor não está falando daquilo que eu estou falando, mas é daquilo que eu estou fazendo. Para te demonstrar amor é fazer, é obedecer, é confiar, mesmo que todos estejam dizendo que não. É buscar o conhecimento, então eu vou abrir a Bíblia, porque eu ainda não sei, então eu preciso ler a Bíblia. É buscar oração, porque eu ainda preciso aprender a ouvir quando Deus está dizendo vai, ou quando Deus está dizendo fica. E eu sei que todos aqui, Senhor, estão sendo abençoados como eu, porque nós escolhemos te obedecer. E eu agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus tão bondoso. Sendo o Senhor dos exércitos, o Senhor poderia escolher qualquer um, mas o Senhor escolheu a gente aqui nessa noite para dizer: eu estou abrindo